Olá pessoal, como prometido estamos aqui novamente agora para a nossa aula 6, né, do nosso capítulo, do nosso material didático. Estaremos tratando nessa aula as funções secante e cossecante. Como eu comentei com vocês na nossa aulinha passada, tratamos a função cotangente e função tangente. E como nós comentamos, a função cotangente você analisa ela análogo à função tangente, só que você tem algumas mudanças. Por quê? Porque quando você analisa a função cotangente, é o inverso da tangente. Agora trataremos da função cossecante e da função secante. E quem são essas funções? Função cossecante é o inverso da função seno. Função secante é o inverso da função cosseno. Ou seja, quando a função seno era ou é igual a zero, a cossecante vai acontecer o quê? Ela não vai existir. Quando a função cosseno for igual a zero, a função secante não vai existir por causa do seu inverso. Beleza? Então vamos iniciar aí para a gente ver como é que fica? Então, definição da função cossecante e secante. Eu fiz questão de colocar isso aí só para a gente recordar, né? Então veja, função cossecante, uma função cossecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. A função secante de alfa é 1 sobre seno de alfa. Agora acompanhe comigo aí no slide para a gente verificar a definição. Essa função cossecante, ela só existe para qualquer alfa que seja diferente de kπ. Quem que é esse k? É um número inteiro. Então, se você analisar seno de 2π, é zero, e 1 sobre zero não existe. Por isso que tem que ser diferente dessa relação. A cosseno é a mesma coisa, que o alfa tem que ser diferente de π sobre 2, mais kπ. Esse kπ é, claro, um número inteiro somado com uma fração com denominador igual a 2, você vai prevalecer uma fração e denominador igual a 2. E aí o que acontece? O cosseno lá é zero. E se o cosseno é zero, a secante não pode existir, porque 1 sobre zero não existe. Beleza? Bom, partindo daí, nós temos o ciclo trigonométrico. E aí nós vamos começar a analisar esse ciclo trigonométrico para cossecante e para secante. Veja só, no ciclo trigonométrico, nós temos a relação da cossecante eixo de y e da secante eixo de x. Porque, é claro, né? Lembra, seno eixo de y, cosseno eixo de x. Cossecante, relação seno, y. Secante, relação cosseno, x. Quando você começa a analisar isso daí, nós vamos verificar aqui juntos que as condições de existência da função secante e cossecante estão diretamente ligadas à função seno e cosseno. Vamos ver como é que ficaria então? Quando nós começamos a analisar aí o gráfico da função cossecante, veja como que seria o gráfico. Então o gráfico seria dessa forma aí, veja só. No intervalo da função entre 0 e π, a função cossecante, né, que corresponde a quem? A função seno, e a função secante, que corresponde à função cosseno, nós temos o seguinte gráfico. A função cossecante, olha só, a função cossecante ela tem esse gráfico. Então, o que quer dizer aqui? Nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Dentre elas, olha só, sinal da função cossecante, ela é o quê? Positiva no primeiro e segundo quadrante, de 0 a π. Ó, positivo, está acima do eixo. Quando você analisa, agora, no terceiro e quarto quadrante, o sinal vai ser negativo. E mais ainda, né? Menor do que quanto? Menor do que menos 1. Aliás, é menor do que menos 1 aqui. O domínio da função cossecante é para qualquer x, lembrando lá da nossa função, né? X diferente de quem? De nπ, com esse n inteiro. Imagem, ou vai ser maior do que 1, ou menor do que menos 1. E o período dessa função cossecante é 2π, porque ó, você tem isso aqui, correto? Quando você vem aqui para o terceiro e quarto quadrante, muda-se a concavidade. Então, quer dizer que eu não posso considerar que esse período aqui é igual a esse. Então, o período vai ser de 0 a 2π. Veja que a análise da função cossecante, ela busca embasamento na função seno, que é em relação ao eixo de y. Agora, vamos buscar agora como é que seria a função secante. Como é que seria essa função secante, o gráfico dela?
O gráfico, se vocês analisarem, veja, muito similar, assim como a função seno e cosseno. Há um deslocamento em relação às curvas, ou às ondas, ou à concavidade nesse caso específico. Veja, esse é o gráfico que nós temos da função secante. E quando você tem esse gráfico, o que nós podemos fazer? Nós podemos analisar agora domínio, imagem, período, da mesma forma que analisamos a função cossecante. Quando você pega essa função, veja só, o sinal da função secante, ela é positiva no primeiro e quarto quadrante, ó, de 0 a π sobre 2, positivo, acima do eixo de x e mais, né, acima de 1. Ó, no quarto quadrante, 3π sobre 2 a 2π, ó, é positivo. Mas quando você analisa de π sobre 2 a 3π, o que acontece? O sinal é negativo. E claro, nós já podemos considerar aqui que, além de ser negativo, é menor do que menos 1. O domínio da função secante, lembra que é o inverso da função cosseno, então eu nunca posso ter um arco na razão de π sobre 2. π sobre 2, ou 90 graus, 270, ou múltiplos de 90. Beleza? Múltiplos de 90 nesse caso aí. Então, olha só. X diferente de π sobre 2 mais nπ, com esse n pertencente aos números inteiros. A imagem. Veja, a imagem, essa função, ela só existe para valores de y maiores do que 1 e menores do que 1. Lembra que na função seno e cosseno, a imagem era de menos 1 a 1. Na imagem da função secante e cossecante, maior do que 1 e menor do que menos 1. Então, os intervalos estão fora. Beleza? E o período da função é exatamente 2π. Bom, esse período é 2π. Por que é 2π? Se você olhar o mesmo comportamento, ó, eu tenho essa função aqui, não é isso? Ou se você quiser começar daqui, ela vai... Se você pegasse esse gráfico e deslocasse ele, fosse possível, ela ia fazer isso aqui, ia fazer isso aqui. A partir daqui, ela ia começar a repetir o comportamento do gráfico. Não é isso? Então, se ela começa a repetir o comportamento do gráfico, quer dizer que já ficou um período para trás. Beleza? Então, veja que a análise da função cossecante e secante, ela é embasada na definição ou condição da função seno e função cosseno. Ah, e aí como é que eu faço para resolver um exercício? Simples. Basta lembrar da definição ou condição de existência. Ou o que nós chamamos na matemática do domínio dessa função seno e dessa função cosseno. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula estaremos trabalhando com as relações fundamentais da trigonometria, onde estaremos aplicando algumas operações com arcos. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.